Se o Espírito Santo não fosse Deus, não haveria esperança de transformação em nós. Você já parou para pensar nisso? Que se Deus não habitasse dentro de nós, nós continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. A grande característica da fé cristã protestante é justamente essa. Deus se fazendo carne humana, vivendo uma vida humana, 100% humana, 100% divina, de forma que Ele tivesse que morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, de forma que pudéssemos ser libertos de nós mesmos. Essa é a verdade acerca da sua soberana palavra. Ressuscitando ao terceiro dia, nós temos a plena convicção de que Ele era Deus e que agora o Espírito Santo nos seria enviado para nos resgatar. Essa é a nossa grande esperança, a nossa grande salvação. Que você possa compreender um pouco mais acerca disso, meditando nas Sagradas Escrituras, lendo acerca das informações que são completamente reais e verdadeiras que emanam das Sagradas Escrituras. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje, mais um dia, nós vamos meditar na Confissão Belga, no artigo 11º, e depois fazer a leitura dos 4 salmos do dia, do 75 até o 78. Que você continue firme nessa jornada, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno para anotações, para que você consiga meditar cada vez mais nas Sagradas Escrituras. Quando você anota, você naturalmente vai acumulando informações e que ela não seja apenas acumulada, mas vivida. Bom dia a todos, vamos para cima. Valdomiro, Maíra, Mari, todos que estão aí sempre, constantemente, Gandhi, Eliane, vamos para mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Pegue então as suas Bíblias. O artigo 11 menciona da seguinte forma: o Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. O Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. Você já pensou nisso? Que o Espírito Santo é Deus e nós atribuímos o Espírito Santo apenas alguns moveres que o homem simplesmente faz e acredita que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não se esqueça disso. Eterno e verdadeiro Deus. O artigo responde da seguinte forma: cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar que apenas ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória, com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Observe essa questão de proceder do Pai e do Filho desde a eternidade, não ser feito nem criado, nem gerado, de forma que procede de ambos. Essa conclusão emana das Sagradas Escrituras de maneira latente ao longo dos versos. Em João 14, no verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque vivo, vocês também viverão. No dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Até aqui. Observe essa construção. Primeiro ele fala acerca de amar e obedecer. Obedecer está atrelado a ser submisso a uma palavra. Observe aí se voltou a live.
colocar o que travou. Nós vemos aqui essa questão de proceder do Pai. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. És o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Eu diria que nem estará com vocês, mas estará em vocês. O Espírito está em nós, nos movendo, nos direcionando, para que o nome dele seja glorificado. O verso 18 diz: não o deixarei órfão, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. A certeza da sua ressurreição é a certeza da sua vida, da vida eterna, do qual em breve nós também faremos parte. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês em mim, e eu em vocês. Jesus em nós, por intermédio do Espírito Santo, habita a plenitude da vida eterna em nós. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então observe essa questão, esse verso 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Se você vive em rebeldia, se você vive em completa desobediência, naturalmente você chega à conclusão óbvia que emana das Sagradas Escrituras: o amor do Pai não habita em você. Você não foi de fato regenerado. Então eu oro para que você neste momento se arrependa, crê em Deus, se converta, faça aquilo que é necessário. Creia que o Espírito habitando em você, você será regenerado, você não mais será escravo do pecado. O pecado não mais será seu Senhor, e agora que Jesus Cristo, seu Senhor. Então, para isso, se arrependa, confesse que você está andando longe dos caminhos do Senhor e clame a Ele por regeneração, por transformação, pois não há nenhum pecado que possa lhe afastar dele, a não ser a incredulidade, não crer que Ele é o único, suficiente Salvador e resgatador da sua vida. Então creia, e dessa forma o Espírito Santo, Deus, habitará no seu coração e transformará, te levando a uma vida do qual o nome dele é glorificado. O fim do homem sempre será glorificar a Deus e glorificar a Deus e nele se deliciar eternamente, tá? Então pense muito acerca disso, que você neste momento possa fazer um exame de consciência e ver se de fato você está no Senhor. Aqueles que amam lhe obedecem. Eles não são seres perfeitos, tá? Eles não são seres perfeitos, mas eles não se sentem conformados em ser o que são. Eles constantemente oram ao Senhor, buscam viver de maneira que agrade o Senhor. Não por conta das suas emoções, mas por conta de uma palavra que o direciona, sabendo que o Espírito agora o fortalece para que ele possa viver de forma que antes ele não vivia. Os seus desejos são mudados, a sua vida é transformada. Há mais paz, há mais alegria. Há de fato uma vida que é notável aos olhos nus. Ele continua dizendo assim: e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Olha que interessante, ainda em João capítulo 14, ele menciona: Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus responde: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós veremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, ela vem do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O que faz você se lembrar da palavra, o que faz você fugir do pecado, não é a sua capacidade de discernimento, de entendimento, mas sim o Espírito Santo habitando em você. Clame para que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, que você possa ser transformado, que o nome de Deus seja de fato glorificado. Continuando, depois de vermos esse primeiro ponto, onde ele não é feito nem criado, muito menos gerado, nós vemos que
ele também utiliza João, capítulo 15, verso 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, ele virá do Pai, testemunhará ao meu respeito. De forma que o Espírito em nós fala a respeito de Cristo. O Espírito de nós não nos traz arrepios, não nos traz sonhos, não nos traz voz na nossa mente. Traz Cristo vivendo em nós. E por intermédio das nossas vidas, as pessoas verão que Cristo nos mudou, que o Espírito Santo nos regenerou, nos transformou. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que sofria não sofre mais, porque o Espírito da plenitude de fato agora habita nele. Observe que essa questão de sofrer não está atrelado a coisas naturais nas nossas vidas, porque o sofrimento sempre existirá. Mas estou falando de sofrimento na questão de alegria plena diante das circunstâncias. Essa é a alegria plena que o mundo nunca viveu, a não ser com o Espírito Santo. Vocês vão ver Paulo caminhando rumo à destruição da sua vida, onde ele em um lugar era açoitado, no outro ele era apedrejado. Estava numa ilha, ele era naufragado, sofria náufrago. Ia na fogueira se aquecer, vinha uma cobra e picava ele. Então, imagina a alegria, a tristeza não habitava na sua plenitude, porque o Espírito Santo assim o regenerava e o transformava diariamente. Diante das aflições, ele glorificava o nome de Deus. Que nós possamos ser cheios desse Espírito, onde afasta e joga fora todas as questões temporais deste mundo. Nós olhamos para a eternidade, nós não olhamos para o sofrimento como nosso verdadeiro Senhor, e sim como apenas instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. É uma visão de mundo muito antagônica, tá? É uma visão de mundo do qual as pessoas não suportam. A religião veio justamente para que as pessoas criem as suas próprias concepções e vivam de maneira completamente iludidas. Contudo, o cristianismo veio para uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão de mundo. É uma transformação que não ocorre por intermédio de conhecimento, mas sim de iluminação, do qual o Espírito Santo age em nós. Prestem muita atenção acerca disso. Muitos podem manipular uma religião, mas a verdadeira e única religião que existe é essa: conhecer a Deus e obedecer seus mandamentos. A única religião verdadeira que existe é essa que emana das Sagradas Escrituras, do qual são testificadas pela história e, acima de tudo, pelo Espírito Santo. Nós não conseguiremos convencer ninguém acerca de que Deus existe, mas o Espírito Santo se incumbe disso e transforma aquele que estava morto, regenera aquele que estava perdido. Creia que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo há de habitar dentro daqueles do quais você há de proclamar o Evangelho, que Deus escolheu salvar o homem. Aqueles que não serão salvos justamente por conta das suas próprias iniquidades, por conta das suas próprias rebeldias, por se negarem a crer que Jesus é Deus encarnado, que veio nos resgatar do pecado, que enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Para muitos isso daí é uma mera baboseira, para muitos isso daí é uma mera ilusão. Deixe que eles vivam então essa ilusão nesse breve espaço de tempo. E em breve eles abrirão os olhos e se depararão com o justo juízo de Deus, aonde eles já possuem a sua condenação eterna, a uma morte eterna, a um lugar da onde não haverá nenhum resquício de felicidade, somente o tormento e o sofrimento eterno, pois negaram o único que poderia o resgatar daquela situação, confiaram nos seus próprios braços, nas suas próprias forças. Talvez você nunca tenha ouvido isso do Evangelho, mas essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade que emana das Sagradas Escrituras. Não seja um leitor esporádico das Sagradas Escrituras, leitor espaçado, que olha apenas alguns versos que lhe são convenientes. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, e ela deve reger a forma como nós vivemos e como nós agimos. Que você possa meditar cada dia mais nas Sagradas Escrituras. Em Romanos 8, verso 9, diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Esse verso aqui nos remete a uma profunda reflexão.
Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. A sua carne já não é mais senhor da sua vida. O Senhor da sua vida agora é o Espírito Santo. Se de fato ele habita em você, e se alguém não tem o Espírito Santo, a ele não pertence. Se você não consegue viver uma vida de obediência, se você não consegue viver uma vida de devoção, questione se de fato você conheceu a Cristo verdadeiramente, ou se talvez você buscou alguma crença que ao menos te reformasse, te mostrasse apenas algumas mudanças aparentes, e não uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter, uma mudança realmente das trevas para a luz. Se o que você faz ainda é feito com intenções malignas, intenções duvidosas, que você questione a forma como você tem vivido o cristianismo e peça para que Cristo transforme a sua vida, o seu coração, que Ele jogue fora todo o seu passado, que Ele realmente faça com que você morra para si mesmo e viva para Ele. Continuemos. Ainda nesse artigo 11, conforme nós já lemos, eu vou trazer aqui os apontamentos. Ele é pela ordem a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Uma série de versos, do quais eu não me aterei a colocar todos. Observe que eu tenho compartilhado com vocês a lista de transmissão, como eu estou copiando aqui desse artigo, porque os outros artigos eles não estão com a mesma linguagem. Eles não aparecem ali todos os artigos, os versículos do quais justificam aquilo que está escrito. Então prestem muita atenção quando vocês forem ler e façam as anotações devidas para que vocês possam ter esses fundamentos. Eu não vou ler todos, mas apenas aqueles que são necessários para uma ilustração daquilo que nós estamos falando. Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 5, verso 3. Então Pedro disse a Ananias: porque você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo, quando guardou parte do dinheiro para si. No verso 4, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Olha que interessante. Aqui a Ananias e Safira é aquela questão do qual eles retêm parte do dinheiro da venda de uma propriedade. E ele é confrontado acerca dessa mentira descarada acerca do Espírito Santo, mostrando que Deus sonda todas as coisas. Eles falavam algo que não era real. Observe quando fala que o Espírito agora rege as nossas vidas, ele não rege a ponto de tomar decisões por nós, porque nós somos agentes livres, do quais nós tomamos decisões diariamente. Mas a questão é, nossas decisões são baseadas na nossa carne, ou nós somos agora guiados pelo Espírito? Nós veremos se seremos guiados pelo Espírito se agirmos de acordo com a soberana palavra. Caso nós continuemos a agir descaradamente, mentindo ao Espírito Santo, nós estaremos condenados à morte eterna, justamente por não sermos guiados pela vida e insistimos pelo caminho de morte. No verso 4 desse capítulo 5, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. O homem, no final das contas, não consegue enxergar que o relacionamento dele não é estritamente com homens. O homem está se relacionando única e exclusivamente com Deus. Você não se relaciona com seu pai, você não se relaciona com a sua esposa, você não se relaciona com seus amigos. Você, de fato, se relaciona com Deus. Lembre-se, os dois principais mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O primeiro, como nós conhecemos a Deus. O segundo, como nós cultuamos a Deus. Nós cultuamos a Deus não pela maneira como nós oramos, pela maneira como nós somos devotos, mas sim pela maneira como nós agimos na vida do próximo. Que você possa agir na vida do próximo de maneira completamente diferente. Que você possa enxergar o que é de fato viver pelo Espírito, que o Espírito o convença. Que você saiba que você é um ser responsável pelas suas atitudes e que o Espírito Santo ou está em você ou não está.
Se ele não está, que você clame. O Espírito Santo vai ser manifesto sim, de maneira visível. Visível na sua forma de agir, visível na sua forma de falar, visível na sua forma de pensar. Ele não é atrelado meramente a palavras balbuciadas, a êxtases espirituais, mas sim a transformações conscientes, onde você olhava, você vai chegar no seu trabalho e vai falar assim, nossa, eu estou enganando aqui as pessoas do meu trabalho, eu não farei mais isso. Olha aqui, eu estou tomando tempo desnecessário daquilo que estão me pagando. As pessoas me pagam para trabalhar e eu estou tratando de outras coisas. Eu não vou agir mais dessa forma. Olha aqui, eu assumi o compromisso diante de Deus de ser fiel a essa pessoa, mas eu não tenho sido. Eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão a Deus, vou confessar o meu erro e vou assumir as consequências das minhas escolhas. Eu estava mentindo para os meus familiares, não irei mentir mais, porque eu sei que Deus não se agrada disso e essa vida vai me levar à destruição. E assim por diante. Eu estou tomando milhares de medicamentos contra indicações médicas, estou viciado em remédios, estou viciado em drogas, estou viciado em milhares de coisas. Neste exato momento eu irei deixar tudo para trás, justamente porque eu creio que o Espírito Santo habita em mim e ele me libertará de todas essas amarras invisíveis. Eu clamo a ele, eu não creio na minha suficiência, não creio na minha capacidade. Assim age o Espírito Santo em nós. Que vocês possam refletir acerca disso, que você neste momento possa confessar os seus pecados e crer que Jesus é o único suficiente Salvador, o único que pode te resgatar de você mesmo. Então, que nesse momento você possa fazer uma oração de entrega, se arrependendo dos seus pecados, pedindo para que ele transforme o seu coração, para que você não seja apenas uma aparência, mas sim a essência do verdadeiro Deus. Aparência não fazem cristãos. Observe que estes homens ali, em Atos 5, Ananias e Safira, eles tinham aparência de religiosos, entregavam parte do dinheiro deles, mas o coração deles não estava em Deus. Eles estavam buscando simplesmente a satisfação de si mesmos, de forma que agora são condenados eternamente ao fogo eterno. Naquele exato momento ele morre, depois a sua esposa, para você ver o grande milagre que aconteceu. As pessoas imaginam um milagre simplesmente com coisas maravilhosas acontecendo. Imagina o milagre da morte, onde a pessoa vai e mente e no mesmo momento ela cai dura. Isso não é um milagre, é o agir sobrenatural de Deus. O agir sobrenatural de Deus, do qual nos manteve vivo até agora, nos sustenta e nos mantém vivos de forma que o nome dele é glorificado eternamente. Você querendo ou não, você obedecendo ele ou não, ele será glorificado. Mas que você se curve diante da sua soberania e majestade. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Observe que o Espírito sonda todas as coisas, ele age em nós e através de nós. Ele nos revela. Esse revelar não é um ar místico, tá? Não é um ar místico que você está aqui, ai, Deus me falou. Não é sobre isso. Essa questão de revelar é você ter essa palavra e ser iluminado por essa palavra, esse conhecimento do qual emana das Sagradas Escrituras agora está no seu coração e você fala acerca daquilo que as Sagradas Escrituras apontam. Ali, em 1 Coríntios, ainda capítulo 3, verso 16, aponta: vocês não entendem o que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é a verdade. Aquele que foi transformado é de fato o templo de Deus, onde o Espírito habita em nós, que nós possamos ser cheios do Espírito e vivemos para a honra e glória do nome dele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, olha o que diz antes, tá? Verso 9 do capítulo 6. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus? Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus, ou seja, o Espírito que agiu no coração daqueles que antes viviam em imoralidade sexual, adoravam ídolos, cometiam adultérios, ladrões, avarentos, bêbados, praticavam homossexualidade, insultavam as pessoas, exploravam os outros. Daí ele fala, alguns de vocês eram assim, mas o Espírito Santo habitando em você, primeiro você foi purificado e santificado. Purificação, o processo de regeneração, de transformação, onde Deus o tira da lama do pecado, e depois a santificação, onde Ele tira a lama que está em você. Que você possa glorificar o nome de Deus e crer que Ele escolheu te salvar, Ele tem agido na sua vida, e Ele é Deus, o Espírito Santo habita em você. Que você glorifique o nome de Deus, do Pai e do Espírito Santo. Espero que esses versos sejam suficientes para que vocês sejam convencidos mediante o agir do Espírito Santo de que sua vida deve ser entregue a Ele. Que neste momento Ele incline os seus desejos completamente a Ele. Não se trata de você ser convencido por um homem, mas o Espírito habitar em seu coração e rasgar tudo aí dentro para que você possa enxergá-lo como seu único e suficiente Salvador. Vamos aos 4 capítulos de hoje. Salmo de número 75. Lembre-se que nós já estamos no dia 204 e falta pouquíssimo tempo para que terminemos a Bíblia. Já passamos 2/3 da leitura das Sagradas Escrituras. Agora nós caminhamos rumo ao fim. Nós estamos nos livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois Cantares, né? Cânticos dos Cânticos. Salmo de número... Calma que eu perdi a folha. 75. Olha como o salmista diz: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de suas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça, quando a terra e seus moradores estremecem. Sou eu que mantenho firme seus alicerces. Observe que nós deveríamos orar dessa forma: graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximos. Em toda parte se fala de suas maravilhas. Quando diz em toda parte, nós podemos entender que em toda parte nós veremos a glória de Deus ser manifesta. Ainda que você possa habitar lugares que você não veja, a fala explícita dessa palavra, da palavra soberana, você poderá ver o agir de Deus soberano em todas as coisas. Quando você ver uma criança sorrir, quando você vê um pássaro voar, quando você vê as nuvens tampando o céu, quando você ver a chuva caindo do céu, você poderá ver que em todas as coisas Deus manifesta seu poder e a sua glória. Que ao simples seu respirar, você possa enxergar esse agir de Deus, do qual está próximo, te mantendo vivo, para que você venha e se submeta a Ele, se ajoelhe diante dEle e creia que Ele é seu único e suficiente Salvador. Que você não confie em si mesmo, que você possa confiar única e exclusivamente nessa ação regeneradora e transformadora que o Espírito Santo faz em nós. Observe o que diz ali no verso 6 do Salmo 75 ainda: pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente a Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Observe que a salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Nós não sabemos aqueles que serão levantados e aqueles que cairão. Por isso nós proclamamos o Evangelho a todas as criaturas. Ainda que com pedras em mãos, nós jogamos as nossas pedras no chão, sabendo que aquele que poderia condenar não condenou, mas sim veio salvar. Que nós possamos proclamar o Evangelho da salvação com verdades que, ainda que sejam duras, são reais, mas não na intenção de acusá-los, mas de libertá-los das garras
do pecado. Que o evangelho seja pregado e a salvação proclamada a toda criatura. No capítulo 76, nós vemos ali Asaf no verso 7 dizer: não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou. Tu te levantas para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. Aqueles que têm completa consciência da sua opressão, agora clamam por salvação. A salvação que só pode provir do Deus Criador de todas as coisas. Você não encontrará salvação em outra coisa. Você não encontrará salvação em si mesmo. Você não conseguirá encontrar salvação em algum ídolo. Você não encontrará salvação em lugar nenhum, a não ser na cruz do Calvário, onde Cristo morreu para te dar vida eterna. Verso 10 diz: a rebeldia humana resultará em glória, pois tu as usas como arma. Ainda que você seja um ser rebelde e viva de maneira completamente contra essas palavras, até a sua rebeldia glorificará o nome de Deus. Eu já contei para vocês um episódio. Uma vez um homem ligou numa rádio e falou que estava precisando de alimento. Falou assim: que Deus envie alimento para a minha casa, pois estou passando por necessidades e tenho certeza que Ele há de mandar alimentos para o meu lar. Daí falou assim: tudo bem, quem sabe algum ouvinte pode ser usado por Deus e trazer alimento para você. Daí ele passou o endereço, tudo certinho. Uma pessoa estava ouvindo a rádio, chegou e mandou o alimento para ele. E falou assim: essas pessoas são tão ilusórias, né? Ele não acreditava também em nada. Falou assim: mas eu vou mandar isso daqui. E só que eu vou pegar... Vou mandar para ele de maneira que possa contrariá-lo. Eu vou mandar para ele que foi Satanás que mandou para ele, só para ver como ele vai agir. Olha aí, sou eu que estou agindo. Não é nada, não é nenhuma entidade espiritual que faz isso. Olha aqui, ele acabou de mandar na rádio. Ele ligou numa rádio e pediu. Você acha que ninguém iria dar? Que Deus vai fazer um alimento aparecer lá? Lógico que não, ele vai aparecer. Ele vai aparecer somente se alguém mandar, e eu vou mandar e vou falar ainda que foi Satanás. Ele vai e manda o bilhete, manda o alimento. Na verdade, alguns relatos falam que ele foi até esse homem levar o alimento. Ele fala assim: tá aqui o alimento para que você possa viver, para que você possa se sustentar. Só que quem mandou foi o Satanás. Aí aquela pessoa responde: quando Deus manda, até o Satanás obedece. Que nós possamos entender que nós somos agentes transformadores desse mundo, que nós somos agentes do quais Deus usa para que a sua glória seja manifesta. Talvez você fique aí com os olhos fechados para a realidade do mundo e não consiga enxergar que Deus age por intermédio da sua vida. Você é refrigério para aqueles que estão com fome, você é refrigério para aqueles que estão com frio, você é o aconchego para aqueles que estão desabrigados. Nós somos feitos instrumentos de Deus para a honra e glória do nome dele. Que você seja usado por Deus para levar conforto para aqueles que estão vivendo completa destruição. Que nós sejamos usados de maneira que o nome de Cristo seja glorificado. Se até ímpios são utilizados, quem dirá nós que temos consciência daquilo que a palavra diz? Que Deus possa ser glorificado por intermédio da sua e da minha vida. Capítulo 77 diz assim: clama a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Observe que várias partes da Sagrada Escritura nós vemos essas orações com mãos estendidas para o céu. Quando vocês olham ali, talvez nas igrejas, e veem pessoas com as mãos estendidas, isso daí é uma maneira de devoção, é uma maneira de glorificação a Deus, de manifestar que nós estamos completamente desprovidos de armas, desarmados perante Ele, tal qual você faz diante de um policial. Quando o policial vem, você tem que mostrar as mãos para eles, você se mostra como rendido, e é dessa forma que simboliza essas mãos levantadas. Então não são mero êxtase espiritual, mas sim um agir consciente, onde eu me rendo, Senhor, a Ti, e clamo para que
que eu seja transformado. Nós não levantamos as mãos para homens que estão ali ministrando uma palavra, mas sim nós nos curvamos diante de Deus, em espírito e em verdade. Nós vemos então aqui uma alma que estava angustiada, de maneira que o silêncio do Senhor imperava. Ele diz no verso 4, tu não me deixas dormir. Estou desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que se passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro de canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo. Seu amor se foi para nunca mais voltar. Deixou de cumprir suas promessas para sempre. Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para a compaixão. Observe a angústia do qual esse homem se encontrava. Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Observe que em meio às aflições, ele trazia à memória aquilo que ele não pode esquecer. Lembre-se que tem coisas que nós tentamos esquecer e não conseguimos. Tem coisas que nós precisamos lembrar, porque senão nós nos esqueceremos. As nossas dores são momentos dos quais nós não conseguimos esquecer. Os feitos grandiosos de Deus nós temos que lembrar para que nós nunca se esqueçamos. As dores vêm instintivamente sobre nós, mas os grandes feitos que Deus fez, naturalmente nós vamos sufocando por conta das aflições da vida. Que você possa neste momento se lembrar de todas as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida, que você possa se lembrar de onde Ele te tirou e você talvez esteja negligenciando a vida com Ele, se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. Se você tem vida é porque Ele te sustentou até aqui. Imagina quantas situações você já viveu e ainda assim o Senhor te sustentou. Imagine tudo que você tem passado e ainda assim as mãos do Senhor continuam sobre a sua vida, o guardando, o protegendo, ainda que com suas limitações físicas, com as suas limitações intelectuais, com quaisquer que sejam as suas limitações, o Senhor jamais te abandonará, pois todo aquele que o clama, o encontrará. Que você possa o clamar de todo o coração. Observe no verso 13, onde ele diz, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostra o teu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. Aqui ele retrata justamente esse poder transformador, esse poder do qual Deus escolheu fazer para si um povo, do qual todos aqueles que creem estão inclusos nele. Você vai ver nos versos seguintes ele retratando alguns aspectos maravilhosos. Eu só vou ler esse primeiro verso. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. Eu vou ler todos. No redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra estremeceu, se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Deus resgatou aquele povo da escravidão do Egito para a salvação eterna. Deus nos resgatou da escravidão do Egito para a salvação eterna. Em meio a todas as aflições, em meio a todas as turbulências, Ele está nos guiando. Ele está abrindo mares para que possamos passar. Ele está trazendo água diante de uma rocha para que possamos matar nossa sede. Ele está enviando maná para que possamos ter alimento. Nossas roupas não se desgastam, nossas sandálias não se desgastam. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que você possa confiar que Deus tem assistido a sua vida, que tem guardado a sua vida. Não deixe que as situações momentâneas façam que você perca o olhar daquele que te sustenta, hoje e eternamente. Salmo 78 você vai ter que ler, porque ele é bem comprido. Mas ele traz todas essas nuances do resgate deste povo.
Esse povo que sempre foi rebelde, esse povo que não confiava naquilo que Deus fazia, ainda que Deus fizesse, nunca estava bom. Que você não seja como um desses povos, que você possa observar os erros deles e observar se estes erros não estão sendo acometidos por você também. Homens que provocaram a ira de Deus, homens que foram rebeldes, homens que rejeitaram o poder de Deus. Mas ainda assim ele teve misericórdia. Então creia que ele terá misericórdia para com a sua vida. Que você saiba que ele te escolheu dentre todos os habitantes do mundo, ele escolheu morrer por você individualmente. Cristo na cruz do Calvário simboliza a morte que você deveria morrer, a morte que eu deveria morrer. E por conta da morte de Cristo agora há paz com Deus. E ele morreu não para possibilitar a salvação, mas para efetivamente salvar. Que você possa crer que essa salvação foi diretamente para você. Que você possa neste momento se sentir amado por Deus, se sentir guardado por Deus. Que você possa compreender as razões e explicar também as razões da sua fé a todos aqueles que te cercam. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Leiam com muita atenção esses 4 capítulos hoje. Depois leiam do 79 ao 82, que nós iremos falar sobre ele amanhã. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente, em nós e através de nós. Que vocês tenham um dia abençoado. Caso vocês consigam, tem a ministração de ontem acerca de Romanos, irei compartilhar com vocês. Se vocês quiserem ver, tem um momento de louvor, depois tem ainda, não foi cortado só a parte da ministração. Se vocês quiserem avançar, chegar já direto na ministração, eu vou compartilhar na lista de transmissão. Não deixem de ouvir a palavra de Deus, não deixem de viver a palavra de Deus. Estejam juntos, unidos, em um só corpo e uma só palavra. Tenham um excelente dia, que o nome do Senhor seja glorificado. Beijo, tamo junto, até amanhã, 5h59, se Deus assim permitir. Não esqueçam de comentar e compartilhar. Tem no YouTube, tá, Tamires? Você tá na lista de transmissão, lá do Instagram. Se você não tiver, vai no link da bio. Tem ali leitura da palavra, 4 capítulos por dia. Deve estar mais ou menos assim. Só você clicar lá que daí você vai encontrar. Se não, procura Igreja Confronto ou Igreja Cristã Protestante Confronto. Daí já tem. Como entrar na lista? Dessa forma que eu te mandei. No link da minha bio tem ali um botãozinho, você vai clicar, ou às vezes as pessoas compartilham, até mesmo eu compartilho alguma passagem, tem escrito participar. Você entra nessa lista de transmissão e todos os dias, todos esses apontamentos vão direto para lá. Eu tenho compartilhado alguns textos, inclusive a leitura diária. Nós estamos aqui numa leitura diária, nós já lemos até agora, até Salmos, nós já lemos o Novo Testamento inteiro, nós estamos já no livro de Salmos. Em breve nós encerraremos nossa leitura anual da Bíblia, uma leitura do qual todo cristão deveria fazer, se é de fato que são cristãos. Vocês deveriam conhecer a palavra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, não para a nossa arrogância intelectual, mas sim para a nossa submissão a essa palavra que nos guia. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Fui. Qualquer coisa pode me mandar direct, tá, Tamires? Fui.